Da esperiprótese. Seguinte, a Silvia me perguntou em relação ao uso de placas interoclusais para aumento de DVO e eu estou aproveitando para fazer um vídeo para todos vocês, tá? Eu vou colocar esse vídeo no YouTube, mas ele vai ser fechado e só vocês vão ter o link, certo? E é isso aí. Então vamos lá, ó. Esse é o caso da Silvia, tá? Já está encerado, já está montado. Eu vou mostrar dois casos meus do uso de placas de DVO de formas diferentes e depois eu vou falar um pouquinho a minha opinião sobre o enceramento do caso da Silvia, tá? Então, olha só, esse caso, por exemplo, é um caso que demandava um aumento de DVO, principalmente por uma questão que acontece muito. O paciente perde o primeiro molar muito precocemente, durante o desenvolvimento, o primeiro molar superior ele extrui e fica essa curva aqui, ó. Qual que é o jeito mais fácil de remover de regular essa curva? O jeito fácil é subir a DVO, tá? Então, olha quando está desocluído, olha como essa curva fica evidente. Atendi uma paciente essa semana que tem um problema desse e vou mostrar a foto de rosto. Vou mostrar só a foto. Deixa eu ver aqui. Vou dar um zoom aqui, ó. Olha só como a curva influencia no aspecto do sorriso e como fica realmente evidente que é um sorriso que está desgastado, tá? Então, rejuvenescimento para esses pacientes que têm perto de 60 anos por aí, está muito ligado a corrigir essa curva, esse desgaste, tá? Então é bem importante. E aumento de DVO também tem uma função extremamente importante, né? Você devolver para o paciente uma mastigação mais potente, você devolver para o paciente os movimentos adequados de lateralidade e desoclusão para que ele tenha realmente um sorriso protegido. Como montar uma placa de DVO? Bom, tem que montar no articulador, ok? Então, primeiro passo é saber montar no articulador. 2 passos para montagem de articulador. Garfo, utilização do garfo para montagem do modelo superior e utilização do arco facial para montagem do modelo superior, tá? Então, arco facial, registro oclusal. A dica importante é você já fazer o registro oclusal desocluído em RC, tá? Então você vai utilizar um jig. Nesse caso aqui foi feito um jig com bioplique. Esse jig ele tem uma inclinação para que a mandíbula do paciente seja levada para uma RC não forçada. Quanto aumentar? Na minha opinião, é olho. Tenta visualizar o sorriso construído, certo? Então você está vendo aqui, ó, nós vamos aumentar a DVO pelo inferior e não pelo superior. Então você já visualiza através do canino aqui, ó, a curva reta, ok? Então a gente aumentou de forma visual, o paciente conversa com você com o jig em posição, ele vai verificar se o jig está pegando demais na hora que ele está fazendo a dicção, ok? Subiu o jig, registra com o Oclufest posterior. Então, montagem articuladora é isso. Arco facial superior, que ele é superior mesmo, registro oclusal, no caso da construção de placas, essas placas você já vai registrar com aumento de DVO, ok? Vem assim, vem assim do laboratório, vem essas plaquinhas aqui. Pode vir de duas formas, ou vem só nas oclusais, como se fossem onlays, ou vem uma placa móvel,
com uma estrutura lingual para que o paciente possa tirar e colocar. Então, as duas formas de uso. Olha como recupera a dimensão vertical do paciente, ó. Tá? Olha como recupera a curva do sorriso só no inferior nesse caso, e do lado direito foi feito no superior também, tá? Para fazer isso de forma bem feita, é muito interessante fazer fotografia de rosto. Aí você consegue realmente ter uma análise, principalmente de qual lado está mais baixo, qual lado não está. Por exemplo, nessa paciente aqui, dá para ver que a gente vai levantar principalmente o lado esquerdo. Como utilizar? Duas formas interessantes. Nesse caso aqui, ó, veio sem aquela parte de gengiva, sem aquela estrutura rosa. Eu cortei com disco dupla face e cimentei como se fosse um onlay, ó. Essa cimentação fica feia mesmo, tá? Cimentei com Relaxo 200. Então a gente passa ácido adesivo e cimenta, um a um, certo? Olha lá como foi cimentado, ó. Ácido adesivo e cimentou. Depois eu vou preparar isso aqui e transformar num onlay, tá? Então o paciente vai ficar 1 mês, 2 com essa condição aqui. Dá para dar um acabamento melhor? Dá. Mas isso aqui geralmente é uma sessão bem rápida. E onde não tem placa, por exemplo, esses inferiores aqui, eu fiz em resina composta, só as cúspides ativas. Então recupera-se a DVO rapidinho. Qual que é uma outra forma de uso? Por exemplo, se a placa tiver a parte lingual, se ela for uma placa móvel, olha como é a mesma situação, olha como ela corrige a curva. Fiz o quê? Cortei com disco dupla face também, preparei e construí provisórias utilizando a placa. Então a oclusal da provisória já era a própria placa. Aí ficam provisórias na altura da placa, tá? Provisórias na altura da placa. E onde você não fez as provisórias, você põe a placa. Então o que você vai fazer? Por exemplo, a gente fez essas duas provisórias aqui, corta isso aqui da placa, deixa a placa só onde não tem as provisórias. Então você marca várias sessões aí em 1, 2 semanas e você vai fazendo, trocando por provisórias e depois você elimina a placa. Certo? Deu para entender? Em relação ao caso da Silvia. Silvia, dá uma olhada aqui, ó. Não sei como tá isso em rosto, mas vê se você aumenta um pouquinho mais esse lado aqui e esse aqui também. Principalmente no inferior. Provavelmente esse enceramento foi feito de forma ocluída. Agora, como você vai conseguir fazer esse aumento das cúspides ativas inferiores? Diminuindo um pouco as cúspides ativas superiores. Aí você consegue ter um plano oclusal mais alinhado. O plano oclusal inferior é muito importante que ele esteja bem alinhado, ok? Dentes anteriores, eu costumo não fazer placa, tá? Então, eu costumo construir a placa dessa forma que está aqui, ó, sem os dentes anteriores. Faço a troca por provisórias, depois eu moldo todo mundo novamente para fazer mockup. E aí a gente constrói o mockup e já com a nova dimensão vertical. Ok, galerinha? Então tá bom. Um abraço para vocês e espero que eu tenha ajudado bastante.